diga amém, Jesus. Levanta a mão e diga viva. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 6. Todos encontraram? Amém. Aconteceu também outro dia de sábado, em que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentando nele, se o curaria no sábado para acharem com que se acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica de pé, bem no meio. Levantando, assim se fez. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez, e a mão foi restaurada e ficou sã como a outra mão. E ficaram cheios de furor uns aos outros e conferenciavam entre o que fariam com ele depois. Amém? Amém. Pode se assentar. Com toda certeza, o que me trouxe aqui nesta noite foi que o Senhor está aqui e que Ele tem uma palavra para mim. Então eu acredito que você também, ao vir aqui na casa de Deus, você tem algo diante de Deus, porque você está dizendo com a tua presença: eu estou aqui e eu preciso receber uma palavra de Deus para o momento, não é para o futuro, é para o momento. E Deus vai falar com você. Abre o teu coração. O texto que eu li aqui retrata um acontecimento atual, mas também traz uma conotação de um acontecimento de uma semana atrás. Jesus havia passado numa região que ainda não tinha amaldiçoado, que era Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Posteriormente, temos o registro em Mateus 11, que ele faz uma maldição, dizendo que aquela cidade nunca mais se levantaria por causa da falta de crença nos milagres que ele haviam feitos, e foram quase 20 e poucos milagres ali, naquele lugar. Jesus estava ali, fez um momento da multiplicação dos peixes, na presença de todos, serviu a todos com aquele pão, com aquele peixe. Saindo dali de Corazim, vem para o lado da aldeia dos pescadores, cura um leproso. Pouquinho mais à frente, nesta mesma sinagoga da qual eu estou falando, ele cura mais uma pessoa, e agora com paralisia. E depois ele levanta um membro da casa para cuidar das finanças e restabiliza a questão do jejum, dizendo para eles: é necessário, principalmente quando o noivo, ele falando da partida dele futura, não muito futura, é necessário que se faça para clarear a situação. Então, quando encontramos o capítulo 6 de São Lucas, quando ele começa a falar do Senhor do sábado, se pararmos somente nesse texto, não vamos entender, porque o próprio versículo 6 já diz: acontecendo também como outro dia, eles estavam uma semana à frente dos últimos acontecimentos. Ele começa a trazer uma palavra muito forte, e eu reafirmo o que foi dito aqui agora.
pelo louvor, pelo pastor William, até para fazer o bem é difícil. Não pense você que a perseguição vem somente contra aqueles que fazem o mal. Isso aí já é traçado, não conheço uma pessoa que levou a sua vida até o fim fazendo mal, que o final de vida dela e da família e de 4 gerações para frente não se torna uma família fracassada, visivelmente destruída em várias áreas. Mas aqui foi dito que até para fazer o bem vem perseguição, e eu digo para você com toda certeza, não é fácil fazer o bem. Você se propõe, você investe, você se dar um pouco para fazer o bem para alguém, e você é perseguido, e eu digo, Jesus foi perseguido. Todo o intuito de Jesus, não só nos 3 anos, mas em toda a sua vida foi fazer o bem, e foi uma das pessoas mais perseguidas injustamente do que a maioria dos que a gente vê aqui. Jesus chega a estabelecer a questão do sábado, e eu vou entrar um pouquinho nisso aqui para abrir um leque, para desfazer e fazer algumas coisas, porque às vezes temos que quebrar os ensinamentos para que estabeleça um ensinamento bom. Jesus falou do sábado, que se trabalha 6 dias como Deus, na criação, no 6º dia faz o homem, e no 7º ele consagra o seu sábado como descanso. E descansou Deus no sábado. E às vezes não temos esta observância na nossa crença, nas nossas liturgias, porque achamos que o sábado é só para o povo judeu ou israelense, porque judeu é os que praticam a religião, não só, e os que nascem são israelenses. Temos os 2 grupos e achamos que isso é só para eles, porque somos cristãos. Enquanto na análise sistemática do texto não exclui os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos está bem claro e objetivo que o sábado precisa ser guardado para quê? Para que você renove as suas forças e tenha forças para caminhar o restante do mês, que tenha força, saúde, para ter um raciocínio bom, leve, agradável, para você ter a sua vida tranquila, de descanso com família, com filhos, com os amigos, enfim, é necessário que tenha o sábado. Mas olhamos somente pelo aspecto religioso e defendendo cegamente, como o apóstolo Paulo fez quando iniciou, matando, e depois se converte. Nós cometemos muitos erros. Aí nós estamos dizendo, pastor, então o Senhor está dizendo que temos que guardar o sábado? Com todas as letras, estou dizendo sim, com todas as letras temos que guardar o sábado. Nós temos no mundo as 3 maiores religiões, ou todas 3 que têm parte em Jerusalém, apesar que o islamismo não tem nada a ver com Jerusalém, em todos os seus escritos, em todas as suas suratas, não tem uma vez sequer a palavra Jerusalém, como na Torá e na Bíblia tem milhares. Mas tem a sede deles ali, então eu estou falando de 3, quando você encontra um muçulmano aqui do lado ocidental, em qualquer parte do mundo que você encontrar, você vai o achar todos os dias em oração, no mínimo 5 orações diárias eles praticam, que são os 5 pilares de sustentação do Islã, mas o principal deles é a guarda do sábado. Pastor, mas o muçulmano não guarda o sábado? O Alcorão não fala sobre o sábado. Ele fala assim, o sábado deles é a sexta-feira. Eles guardam o sábado. Sexta-feira, o muçulmano não pode fazer nada porque ele está dedicado a Alá, está dedicado às suratas e já sabe o que deve se fazer e pronto, acabou. E eles não fazem nada.
Quando você tem um contato muito perto com o judeu, principalmente ortodoxo, na sua prática religiosa principalmente, você vai ver que o sábado é sagrado. E no sábado também não se faz nada, no nosso entendimento, é não fazer nada, né? Nosso entendimento, apesar que eles fazem o dia inteirinho, do primeiro minuto do dia até o último minuto, eles fazem o dia todo. Mas o nosso entendimento é que eles não fazem nada no sábado, né? O descanso. No sábado, o Shabat, eles não fazem nada. E pelo outro lado, você tem a terceira religião, que no caso mais velha é a segunda, o Islã é a terceira, mas em número o Islã é maior, depois vem o judaísmo, depois vem em número o cristianismo. Em número, tá? Qualidade não, número. O cristianismo guarda o sábado, pastor? A maioria dos irmãos não, mas deveria guardar sim. Qual é o entendimento que nós temos a nível mundial da guarda do sábado? Deus não poderia estabelecer algo que só um grupo teria condição de cumprir? Porque se você vir agora, levantar a mão e falar, pastor, eu pertenço àquela igreja tal, aquela da guarda do sábado que o senhor conhece, e nós guardamos o sábado, eu vou rir de você, infelizmente. Não vou citar nome aqui por questão, mas eu vou rir de você, porque você diz que você guarda, que você é melhor porque você guarda, que os outros estão errados porque guarda outro dia, e você... Eu vou rir de você, porque na verdade você não guarda o sábado, meu irmão. Existe uma série de pecados que se cometem, se não pode ser cometido num dia de sábado. Não é só trabalhar. Entre a lista dos pecados existe o mais forte, que é não criar. Você não pode criar nada no sábado. E para não dizer que entre eles, criar fogo, principalmente. Você não pode fazer fogo no sábado, no Shabat, porque na lista de pecados, o pior deles é fogo. Então você vai para aquela igreja X, que se reúne só no sábado de manhã na igreja. Ótimo, parabéns para eles. Em muitos aspectos, tiramos o chapéu, o quipar, o boné, a cabeleira, qualquer coisa para eles. Mas tirar por causa da guarda de sábado, não. Porque todos eles chegam com seus carros ali, e cada um mais potente do que o outro. No momento que pega a chave na ignição e bate a chave na ignição, bum! Explode todos os canecos, já criou fogo, já cometeu o maior pecado que não pode ser cometido um dia de sábado. Quantos estão entendendo? Não posso comer, não posso cozinhar, mas às vezes chega ali, acende um fogão, não posso. Então acende uma luz, já criou centelha, já pecou uns 10, 20 pecados antes de chegar no Shabat com carinha de santo, achando que estão melhores do que os outros irmãos. Então, do lado ocidental aqui, não há como guardar o sábado como está na Torá, porque nós não temos nada preparado para isso, e guardar sábado não é só ficar dentro de uma redoma, não é só ficar trancado dentro de casa, não é só vir para a igreja cantar e pregar, claro que não, é uma série de fatores que mesmo o judeu nato do lado de cá, ele tem dificuldade de cumprir, mas eles cumprem. Mas a igreja falar que vai cumprir não é bobagem, irmão. É bobagem nós querer tampar um sol com uma peneira. É bobagem. Nós não temos como guardar da forma que tem na Torá, guardar do lado ocidental o sábado. Não tem como. Mas precisamos guardar. Eu vejo no momento da criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, criou o homem, no sétimo consagrou como descanso, como sábado, e ali Deus descansou. Ótimo, muito bom. Eu não estou vendo ali no primeiro dia, no domingo, eu não estou vendo segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, e descansou no sábado. Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e descansou no sétimo, e consagrou o sábado. Sabe por quê? Se fosse só para um grupo cumprir, não precisava Deus deixar aqui na Torá, na lei, claro que não. Ele poderia falar pelos profetas, por qualquer outro local. Se ele deixou para a lei, é para todos que puderem, devem realmente cumprir e guardar o sábado. Então, se é para todos, e Deus, na sua sabedoria imensa, ele sabe que de um lado do planeta e do outro há grandes diferenças que jamais poderia alcançar o grupo do lado de cá. Então Deus não fez só para um grupo de maneira nenhuma, porque o cristianismo tem isso. O que é bom é para o cristão, o que é ruim joga para cima do judeu. Claro que não.
Claro que não somos iguais. Então, pastor, precisamos guardar o sábado? Sim, mas temos que guardar no sentido, trabalhe 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, trabalha bastante, não trabalha excessivo não, trabalha normal, e descansa no 7º dia. Pastor, que dia que é o 7º? A partir do momento que você começa a trabalhar, conta-se 6 de serviço. O 7º é o seu sábado. O que significa sábado? Descanso. Sábado significa descanso. Então, trabalha-se 6 e descansa 1. Isso que eu estou dizendo, não estou falando que no sábado de calendário é o sábado que você tem que guardar. Talvez vai cair no sábado se você estiver numa forma, mas se o seu horário for mudado um pouquinho, o seu sábado cai num dia de domingo, ou cai numa segunda, ou numa terça, mas mesmo assim, nós pulamos, nós trabalhamos, nós fazemos, negociamos, acendendo fogo, fazemos de tudo no dia que não era para fazer nada, apenas adorar o eterno. Sim ou não? Sim ou não? Nós fazemos. Então, fica esse alerta para nós cristãos aqui, que nós estamos muito errados de não guardar o sábado. Ah, pastor, mas o domingo, irmão, o negócio de domingo, esquece nome de dia. Quem colocou isso foi a Igreja Católica, infelizmente, que colocou nome nos dias. Quando Deus criou, não havia nome nos dias, era número. Então, se trabalha 6 e descansa 1, esta é a regra para uma vida feliz. Quantos estão entendendo? Vive o Senhor? Então, agora você está me interpretando bem, né? Porque no início você começou a pensar assim, nossa, pastor, parece daqueles, né? Então, agora você melhorou o entendimento, né? Mas é esse o entendimento, porque Deus não daria uma palavra na lei que só um grupo pudesse cumprir. Se é na lei, é para todo mundo. Assim como respeitar pai e mãe, como honrar a Deus como o único Senhor, como não adorar imagens de escultura, como não se curvar a ela, tudo isso está lá nos 10 mandamentos. Então nós temos que, é para todos, não é para um só. Agora, vamos voltar aqui. Jesus dá essa aula de sábado e entra no Shabat, na sinagoga de Cafarnaum, entrou ali. Antes de chegar, é claro que havia aquele momento, será que vem? Será que não vem? Sábado passado eu veio aqui e curou um paralítico. Será que ele vem? Se ele vier. Aí tem aquele grupo, né, que se divide a opinião. Se ele vier, jogaremos para fora. Se ele vier, levantemos uma condenação em cima dele. Se ele vier e fizer o milagre, podemos até o agredir fisicamente, que não dá nada para nós. Esse era o pensamento dos grupos que estavam dentro da sinagoga no Shabat. Ao invés deles irem ali para dizer, ó Deus, dá-nos uma palavra, ó Deus, queremos comunicar, nos relacionar, queremos afinar um pouco as nossas ideias com o Senhor. Não, eles já saíram de casa com o pensamento, vamos lá, e se ele comparecer, o jogaremos para fora. Ou denunciaremos ele diante da corte de Herodes, ou do contrário, agrediremos nós mesmos, fazemos justiça com as mãos e fica por isso mesmo. E quando menos eles assustaram, estava Jesus na sinagoga. Ele nunca falha, né, irmãos? Mesmo como membro, indo ali para ter uma oportunidade, dissertar um pouquinho da lei, ele não falha, não chega atrasado, e no Shabat, bem de manhã, estava Jesus chegando ali para ensinar na sinagoga. Alguns procedimentos nossos, como a gente fala assim, vamos lavar a roupa na casa, a gente tem que condenar, por exemplo, essa forma de sentar, todos olhando para um, isso é coisa ocidental que alastrou no mundo? Sim, isso não existia. Essa coisa de nós sentarmos e os que estão atrás ficar olhando as pessoas pelas costas, também não existia. Esse negócio de pregar em pé e vocês sentados no conforto e só o pastor em pé, também não existia. Porque se sentavam com um grupo lá, grupo aqui, grupo dali. Todos viam todos. E o púlpito no meio. Não chama púlpito, né? Mas o apoio da Bíblia no meio, ou da Torá no meio. Por quê? O Senhor tem que estar no meio. Se ele está contido aqui, ele não pode ficar num canto. Ele tem que ficar realmente no meio. Então, qualquer dia desse, vamos fazer aqui. Vamos virar as cadeiras, fazer todas as quadradas assim, vamos deixar e colocar o púlpito no meio. Isso vai exigir um pouco mais? Sim. Vai exigir daquele que louva, daquele que prega, ter que estar comunicando com os grupos, porque senão você acaba falando só para um certo grupo.
E não pode ser. E também dá acesso a todos, ver o rosto de todos. Porque às vezes você não sabe. Aqui eu tenho uma visão, você todos têm uma visão de mim, eu tenho uma visão de vocês todos. Mas os que estão atrás só vê cabeça, cabelo, nuca, esse tipo de coisa. E não é o certo, mas estamos no sistema já criado e vamos levando um pouquinho, mas podemos mudar para melhor. Jesus chega na sinagoga. Estava ali. Os críticos já falaram, chegou! Através de um toque, através de um olhar, uma sobrancelha que arrebita, um pouco assim. Já alguém que não viu falou, chegou o homem. Se ele curar, nós o levantaremos, é hoje o dia. Estavam decididos. E Jesus chegando ali, fez uma leitura nos olhares e deve ter pensado, até para fazer o bem é difícil, pastores. Você sai de casa, gasta sua gasolina, fica com fome, passa o horário de tomar um remédio às vezes, passa um horário de fazer alguma coisa que era sua mesmo, da sua casa, o banco, alguma coisa para você, para sua família, e você é perseguido o tempo todo que você sai para fazer um bem. É difícil. Há lugares que você nem consegue estabelecer aquilo que você propôs. Jesus chegou, fez a leitura, olhou todos os pontos ali e falou, dá para fazer o milagre. Nunca Jesus vai dizer, não tem como não fazer. Ele vai dizer nunca. Ele olhou, fez a leitura e falou, dá para fazer o milagre. Olhou os outros assim com um olhar mais profundo e percebeu que a maioria não percebeu o que ele havia percebido. E eles estavam só focados no se curar, ou se fizer o milagre, nós pulamos em cima dele. E Jesus olhando falou, não, dá para fazer o milagre. Ele olhou num homem que estava com a mão branca, E esta mão branca, podemos chamar de tizarate, manchas. Pode ser até na roupa também, você pode chamar de tizarate. Você está toda manchada, você pode chamar. Mas no corpo, manchas também, manchas na pele ou manchas mais altas um pouquinho, como uma psoríase ou como uma lepra, uma coisa, é o tizarate. Jesus passou o olho assim, viu que a mão dele estava com tizarate. Mas de repente ele olhou mais um pouco e falou, além disso, há alguém da família dele, ou ele, que não deve ter sido, ou pai, ou avô, ou bisavô, alguém das 4 gerações dele, deve ter cometido um pecado muito grave, que é falar mal dos outros. Sabe que isso é um pecado perante o Senhor? A Bíblia até diz em Levítico, confirma em Números, que aqueles que andam como mexeriqueiros se tornam mexeriqueiros. Olhe bem o que a Bíblia diz, é um pecado. Então, esta pessoa que tem a língua ferrenha, que tem a língua maldita, que fala mal das pessoas, lá no hebraico eles chamam de lashon hará. Está cometendo lashon hará. E quem comete o lashon hará contra as pessoas é punida por Deus. Mas quem comete contra um sacerdote, vem a lepra. Olha a punição que já é estabelecida automaticamente. Então, quando Jesus viu que ele tinha manchas no corpo, e viu que as manchas eram brancas e salientes, ele falou, isso é lepra. Alguém da família dele cometeu lashon hará e veio a lepra. Ei, olha para cá. É por isto que quando a pessoa é curada, como eu disse aqui uns dias atrás, não adianta ir no médico fazer exames, fazer chapa para ver se foi curado. Não, leve ao sacerdote para que o sacerdote faça o exame ali, visual, toque, às vezes uma confissão, para ver se a pessoa foi curada. Só o sacerdote pode atestar uma pessoa que foi curada de lepra. Por isso que Jesus, quando curou o leproso, ali, um dia antes, ele falou assim, vai até o sacerdote e se mostra a ele, e presta a oferta equivalente para aqueles que foram curados de lepra. E Jesus despediu ele, mandou ao sacerdote. Então Jesus confirma, enquanto eles estão com o pensamento, nós vamos acusar. Jesus está fazendo uma leitura. Tem um homem, o homem tem tizarate no corpo, isso é saliente, é branco, está escamando, é lepra. Se é lepra, foi um pecado cometido ou até a 4ª geração dele, veio e agora só está numa mão dele, não pode ter sido só ele e veio só a lepra na mão, geralmente já vai no corpo todo. E ele está com a ponta ainda da 4ª geração, deve ter sido um avô, mas alguém cometeu o erro, segundo a tradição,
E agora Jesus fala, eu vou curar. Meu irmão, essa parte é maior, sabe por quê? Você tem tantos amigos que torcem por você. Nós sabemos que a medida é 7/3, não é? Você diz assim, pastor, passei um pouquinho da idade, sabe? Estou com 50 anos, mas eu quero entrar na faculdade. Você vai ter 3 pessoas que vão falar com você. Vai sim, é bom. Ainda dá tempo de você se formar, exercer, melhorar. Mesmo que não exerça, você vai melhorar um pouco. Mas você vai ter 7 que vai falar, que isso, rapaz? Isso já é produto vencido. 50 anos está vencido. Dá mais nada para você não. Sai disso. Isso é para os garotão. Aí, de repente, você diz assim, vou montar um asilo. Tá bom? Então, vou fazer uma ONG, vou montar um asilo. Ótimo. Você vai ter 3 pessoas que vai falar, monta assim, porque tem muitas pessoas precisando desse trabalho. Ótimo, ótimo, muito bom. Vai ter 7 que vai falar, mexe com isso não, rapaz. Já está todo mundo morrendo. Para que você vai fazer isso? Tudo que você for falar que você vai fazer, é isso que eu quero que você entenda. Você tem 7 pessoas para dizer para você, não faça. 3 para dizer faça. É 7/3 que nós estamos vivendo. Pode olhar aí, vocês que são jovens, tudo, vai comprar uma moto, 7 dizer, não, isso aí é muito roubado, isso aí incendeia, isso aí bate, isso não dá. 3 falam, nossa, que bacana, rapaz, é bom que eu também comprei, é bom que poder dar uma rodada, um rolê e tal. Tudo que você for fazer, 7 contra 3 positivo. Se você der lugar a isso, você já deu um passo para fora da sua casa, perdendo de 7. Mas você tem como virar isso sim, porque os 3 podem fazer muito mais do que o pensamento negativo dos 7. Então Jesus faz aquela leitura bem fininha no meio deles, já falando, está na hora de fazer. Eu quero dizer, se chegou sua hora, meu irmão, não tem ninguém que impeça. Só isso que eu quero dizer. Eu tenho um parente que é muito ruim, ou que é muito bom. Não vai impedir. Pastor, eu tenho uma pessoa que me persegue 24 horas, bota trabalho e despacho para mim. Não vai atrapalhar. Pastor, tem um demônio que me persegue 3 da madrugada, vem roubar meu sono, eu não consigo dormir mais. Eu fico agitado, eu vou para a geladeira, eu vou para o computador, não consigo, pastor. Vou para o bate-papo noturno, que só tem pouca vergonha, também na maioria deles, e não consigo. Ninguém vai te atrapalhar, esse demônio não vai te atrapalhar. Quando o Senhor diz, eu vou fazer, você pode descansar e falar, glória seja dada ao nome do Eterno. Porque se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Se Ele falou que Ele faz, Ele faz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, é claro que eles não tinham essa dúvida, mas ele disse no capítulo 1, no versículo 6, aquele, se relacionando o caso, Jesus Cristo, que começou uma boa obra em você, a de terminá-la até o dia de Cristo. Jesus jamais ele vai deixar de fazer por causa de algum impedimento. Então Jesus fez a leitura todinha e falou, dá para fazer. Mas Jesus é sábio, sim ou não? Uma semana antes ele estava pregando para doutores, para mestres, para rabinos, para sacerdotes, para pessoas interessadas a um curso de cura divina. E a Bíblia relata que ali devia ter umas 200, 250 pessoas, o templo de Cafarnaum estava lotado e era uma aula de cura divina, era um seminário de cura divina, está aqui no capítulo 5 de Lucas. Era um seminário. E em meio ao seminário começou um barulho no telhado e incomodou bastante, sim. Alguém removendo a cobertura bruscamente e agora começa a descer uma cama pelas cordas, silenciosamente. Foi descer, não foi aos gritos, silenciosamente foi planando uma cama com um paralítico amarrado sobre aquela cama, paralítico não, tetraplégico, e desceu até parear em frente de Jesus, entre os que estavam assistindo e onde Jesus estava. Desceu ali e eles olharam para Jesus, Jesus olhou para eles, fez uma leitura e todos já estavam com espírito, não era de acusação, mas queriam uma resposta. Por quê? Violaram ali, houve violação. A própria lei, que já havia na época registro disso, que invasão a domicílio, isso aí é crime, não pode invadir um local onde o outro não permitiu que você entrasse. Por isso em Deuteronômio fala, coloca cerca.
para dar limite, para que você não passe e o outro não passe para cá, porque se passar errado. Dali surgiu a ideia, né, da questão de invasão do domicílio. Então eles olharam para Jesus e falaram: peraí, não pode fazer isso, porque é público, isso é de todos, e principalmente de Deus. Agora, 5 homens arrebenta ali e passa sem falar nada e desce um paralítico, ele vai ter que agir. Eles começaram a olhar para Jesus no sentido: e aí, como é que vai ficar? Não é assim que a gente fala no dia a dia? E aí, meu irmão, como é que vai ficar? Queremos uma palavra, uma resposta em cima disso, porque te envolve. E Jesus olhou para eles, olhou para o rapaz, os 4 só ficou assim, né? Nós somos operários, estamos aqui segurando. Jesus ficou entre cumprir a lei e o amor é maior do que a lei. Por quê? Ele precisava de uma cura, ele precisava de uma misericórdia, mas antes da cura, ele precisava da ação da misericórdia para dar legalidade à cura, porque ele desceu pelo telhado, tinha gente lá de fora, tinha gente tentando subir também. Jesus olhou e falou: não, o amor é maior. Isso está registrado em toda a Torá, registrado no Antigo e Novo Testamento. O amor é maior do que todas as leis. Jesus olhou e falou: filho, perdoado estão os seus pecados. Agora deu legalidade para a cura. Você viu a sabedoria? Se ele já chega e fala assim: está curado. Eles poderiam, alguns, porque sempre tem este grupo 7 por 3, né? Da vez na época era menos, mas o grupo não pode, não, está errado, tem que aplicar a lei. Então Jesus aplicou primeiro o amor, trouxe a legalidade para o lado dele, e agora ele falou: agora eu posso ordenar. Filho, os seus pecados foram perdoados. E naquele momento é como se ele falasse: eu estou pronto, posso ir embora, o que eu vim buscar eu já recebi. Estou preocupado com o corpo, estou preocupado com a alma, eu sou alma, e ele acaba de me dar um perdão, usou da lei do amor, criou misericórdia. Agora ele falou: mas para que todos que estão aqui saibam que o Filho do Homem tem poder também para curar, levanta dessa cama, toma a sua cama e vá para a sua casa. Você viu a sabedoria de Jesus para criar, porque ele percebeu que o olhar de julgamento era forte, mesmo ele dando aula teórica, e agora aparece uma chance de fazer a aula prática na frente de todos. Ele fez com sabedoria, ele trouxe para o campo dele primeiro, com a lei do amor, e usou misericórdia e fez a cura. Ninguém pôde falar nada. Aquele moço que estava ali, a lei diz: no sábado não se cura, não pode ser feito nada no sábado. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, de 9 a 13, 14 mais ou menos, relata o texto de uma forma assim, que quando eles falaram para Jesus, Jesus falou: mas se a sua ovelha cair no buraco, você vai deixá-la morrer? Você não vai lá para tirá-la? Este aqui vale muito mais do que uma ovelha. E Marcos também diz que Jesus usou da misericórdia. Agora Lucas fala da observação, porque quando diz aqui: havia um homem com a mão direita mirrada. Pastor, tem alguma coisa a ver na tradição mão direita, mão esquerda? Sim. Sim, a mão direita que trabalha, geralmente tem mais destra, e o que é canhoto tem sua mão direita também. Então você trabalha mais com essa mão, ganha dinheiro, faz negócio, luta, se defende, tudo com essa mão aqui, e principalmente alimenta o corpo. Esta é a mão que come, e esta mão aqui é de higiene, é mão de fazer higiene do corpo. Mas é a mão também que, quando em Deuteronômio 6, de 4 a 9, fala que você tem que manter a lei, a desteira dos seus olhos, quer dizer, presa na sua testa e na sua mão, é colocado aqui o tefilim exatamente nessa mão esquerda, para que a caixinha do tefilim, para você tefilar, é colocada na testa. Talvez muitos não entendam esse vocabulário, mas é os salmos para a oração, vamos dizer assim, a identificação dela é feita na mão esquerda. Então todas as duas mãos têm o seu valor e tem que ser respeitado. Lembra que certa feita Jesus ali, bem em Sião, na última participação, quando ele armou o cerimonial de transferência diante dos apóstolos, houve uma interrogação e alguém perguntou: Senhor, mas alguém te trairá? O que ele diz? Aquele que mete a mão comigo no prato. Preste bem atenção nisso aqui: aquele que mete a mão comigo
no prato. É normal você chegar no Oriente, no meio dos árabes, no meio dos judeus, principalmente dos beduínos, dos mais tradicionais, e você encontrar aquelas bacias, nós chamamos de bacias bem abertas assim, aqueles pratos grandes, com todo tipo de especiarias, do pão a uma especiaria que possa molhar o pão. E eles sentam ao chão, senta aqui comigo, e você já enfia a mão no mesmo prato, pega o pão, traz, enche ele, come, e vai conversando, e todos alimentando no mesmo prato. Foi por isso que Jesus disse, aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Mas só que lá não tem problema, porque ninguém vai errar. A etiqueta de como se servir desta forma, eles já sabem desde criança que jamais você vai colocar a mão esquerda dentro do prato, porque é a mão que faz limpeza no corpo. Você não pode colocar dentro do prato. Por isso que antigamente, quando ia punir uma pessoa e queria punir mesmo no sentido moral e físico, cortava-lhe a mão direita, porque com a esquerda nunca mais ele podia comer na casa de ninguém, porque ele não podia tocar com a esquerda, então ele tinha só na casa dele escondido. Agora, com a direita pode-se tocar. Aquele homem sofreu muito, não se fala aqui quantos anos ele teve essa lepra. Não se fala quanto tempo, mas a mão dele era mirrada, até encolhida, parecendo um psoríase nos dias de hoje. Como alguém ia permitir que ele colocasse aquela mão suja, imunda, considerada pela lei imunda, por mais limpinha que estivesse, colocar dentro do mesmo prato que alguém fosse comer? É claro que ninguém. Então ele não tinha uma vida social, claro que não, porque a lepra exclui, não tinha uma vida de amigos no meio da família, porque era a mão direita dele que estava leprosa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga viva o Senhor. Então Jesus fez toda essa leitura para ele, e eu paro um pouquinho aqui. Sabe por quê? Jesus vai chamar ele. Chama ou não chama? Chama. Eu estava em Uberlândia uma certa feita, irmãos, fechando um negócio para uma pessoa, não era para mim, e precisou de um advogado. Não sou advogado. Alguém falou, olha, naquele shoppingzinho ali é cheio de advogado. Eu falei, então vamos lá. Aí quando eu fui chegando, alguém me deu um cartão, falou assim, esse aqui é o melhor que tem. Eu falei, eu quero o melhor. Mas eu não sou tão observador, mas também não sou tão leigo. Eu sei que hoje já não se fala muito disso, pode ser da esquerda, da direita, o pessoal não liga muito com isso, importa é o serviço que se faça. Mas no momento que ele me deu o cartãozinho dele, pretinho, com escrita douradinha, uma beleza, que eu peguei assim, minha mente foi, cuidado que o inimigo pode entrar, se deixar uma brecha, ele vai derrubar tudo que vocês estão fazendo. Eu peguei o cartãozinho daquele advogado, sabe, que eu peguei assim, a estatuazinha ali estava segurando a balancinha com a mão direita, sabe? Aí eu já olhei e falei, não, uma brecha, geralmente é a mão esquerda. A direita é a espada, né? A outra do contrário está cobrindo os olhos. Por que que ele está segurando a balancinha com a mão esquerda? Eu falei, não, não quero. Não, não dá. Você empregaria um motorista que chegasse lá na sua casa para dirigir, primeira manobra, sobe no meio-fio, esbarra no muro. Você fala, não, para por aí, meu irmão, está despedido. Não, é isso que foi só um lapso, só, sabe? Não acontece sempre, não. Você manda embora. Pastor, chegou um pedreiro lá, o pedreiro chegou lá, você tem quantos sacos de cimento você quer que compre? Não, o senhor que sabe, não é eu que sei, não, é você que sabe, meu irmão. Você tem que saber. Então, há coisas que você identifica ao olhar. Tá? Ele poderia até ser o melhor da língua. Eu falei, não, então eu quero o pior. Esse aqui, eu já vi uma brecha de lei aqui, e o inimigo vai entrar por aqui, e se ele entrar, vai derrubar tudo que eu vim fazer aqui, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque geralmente ela segura com a mão assim, porque é a justiça. Lá na lei judaica, a justiça é assim. A justiça é a mão esquerda segurando a balança, e a mão direita cobre-se os olhos, para se fazer a justiça. Ele não foi ali buscar a justiça, porque ele não tinha direito a buscar a justiça, porque já estava numa pendência condenada, não digo pela lei, totalmente pela lei. A lei condenava, mas a prática do dia a dia condenava ele mais ainda, que ele sofria na carne. Então, quando nós olhamos aqui, ele não podia buscar a justiça, pastor? Não. Como que ele vai levantar uma mão? Como que ele vai cobrir uma mão com a mão de lepra? Ele andava assim, ó. Ele andava assim, ou com a mão enfaixada, porque isso aí era problema. Mas Jesus olhou para ele e falou, não veio buscar justiça não, ele veio buscar misericórdia. E misericórdia nós podemos, porque a mão dele que está leprosa é a direita, e misericórdia se levanta à direita e cobre os olhos com a esquerda. É o contrário da questão da justiça.
Então a mão dele que vai suspender, na hora que todos veem aquela mão branca, vai entrar com espírito de condenação, porque ele permitiu um leproso na reunião, naquele momento. Por isso que Jesus falou assim, estando um homem leproso com a mão direita, ele especifica, mas como todos estavam sentados em volta, o que é que eles dizem? Chamando ele para o meio, para que todos visse que ele estava com a mão direita leprosa e não era a esquerda, dava direito ele de levantar e pedir misericórdia. E se ele próprio está pedindo misericórdia, eles não poderiam condenar Jesus. Então Jesus podia fazer um milagre que ninguém ia condenar, que ninguém ia apedrejar e nem o agredir fisicamente, porque não transgrediu nada. Este é o entendimento, exatamente isso. Então Jesus olhou para ele e falou assim, venha para o meio. E ele sai de onde ele estava sentado, numa daquelas beiradas, e vem para o meio com aquela mão branca. O sarate estava visível. E levanta a tua mão. Quer dizer, qual mão? Mão direita. Cobre-se os olhos e Jesus faz a ordenança. Muitas vezes o que nós precisamos, o que você precisa, é que alguém te chame para o meio. Sabia, irmãos? Não tem beleza, não tem somente pedigree, nós não somos animais, então não tem só brasão de nome, tá bom? Não é só questão financeira, nada disso. Tudo isso alguém tem e fica no anonimato, escondido nos cantos, nos becos. Às vezes precisa que alguém, principalmente alguém, assim como Cristo, te chama para o meio. Uma chamada para o meio mudou a sua vida toda, meu irmão. Às vezes você tinha um plano de trabalhar 30 anos para chegar no final, conseguir o seu sítio, a sua casa, uma aposentadoria bacana e tudo. Uma chamada para o meio pode mudar isso e fazer isso acontecer em muito pouco tempo. Mudar a situação não só de um, mas de toda a família, porque há uns que são carro-chefe dos outros. Mas Jesus olhou para ele e falou, venha para o meio. Chamou para o meio primeiro, para a certificação dos olhos dos acusadores. Você, em outras palavras, estão vendo que a mão dele é a direita que está com lepra? Se é direita, ele pode pedir misericórdia. Se ele pode pedir misericórdia, eu sou a misericórdia e vou curar ele. Eu vou curar e vocês não podem falar nada. Tudo isso sem palavras, só subentendido, no gesto. Vem para o meio. Deus pode estar falando hoje o seu nome, gritando o seu nome no meio dos anjos e dizendo, eu vou colocar este homem no meio, eu vou colocar esta mulher, essa jovem, essa senhora, eu vou colocar esta família no meio, para que todos vejam, para que todo olhar de acusação, de perseguição, para que o 7x3 vire em nome do Senhor Jesus. Basta um movimento e de repente nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Quantos entendem essa palavra? Diga amém. Fez-me lembrar daquele africano que chegou em Paris e todo ressabiado, com medo da polícia, porque ele estava clandestino, passaporte vencido, ninguém dava emprego, com fome, com um pouquinho de dinheiro, vai numa padaria comer alguma coisa e de repente alguma coisa chama a atenção dele no 7º andar. Era chamada para o meio. Era, pastor? Era chamada para o meio. Sabe aquilo que nós chamamos de única chance? Ou a chance de ouro da vida de uma pessoa? O que é que ele viu no 7º andar? Uma mala cheia de euros caindo ali e que ele ia pegar? Não, mas uma criança pendurada na janela e o que estava mais perto não tinha acesso e nem coragem para andar ali e tentar pegar. Ele olhou naquele impulso de querer salvar todos. Vocês viram esse vídeo? Só estou relatando por causa da pregação. Ele pega e faz algo que ninguém nunca fez, subir um prédio por fora, subir o 7º andar por fora e consegue salvar a criança. Tá certo? Quando salvou a criança, toda a rede de televisão que pôde chegar até a ele, levou ele para o meio. De mendigo, fugitivo, né? Fugitivo não, que ele não estava condenado. Ele era apenas uma pessoa ilegal no país, vamos chamá-lo assim, sem emprego, ninguém dava nada por ele, porque é discriminação também e outras coisas mais. Quando ele chegou e pegou aquela criança, todos queriam abraçar, toda a rede de televisão queria entrevistar. Como é que você fez isso? Ele podia só falar uma frase, eu fui chamado para o meio.
Se você é chamado para o meio, você é capaz de fazer coisa que todos duvidam, principalmente você mesmo. E se você ver depois do fato acontecido, você mesmo não acreditará no que você foi capaz de fazer, porque você foi chamado para o meio, meu irmão. Daí a pouco levaram ele, trocaram roupa, deram emprego, deram dinheiro, deram honra, apareceu em toda a televisão do mundo, o país dele ficou orgulhoso, o presidente lá abriu no país dele tudo que podia, né? Com pouca coisa, mas abriu para os familiares dele. E lá na França, chega o presidente, vai dialogar com ele. Não, coloque ele no bombeiro, agora já está aí, está meio refugiado, sem documento, regulariza ele, deu oportunidade de ser militar no bombeiro. Um cara desse é fantástico, não era nada, era apenas um pedinte que estava ali querendo comer alguma coisa na padaria com os amigos. Quando ele olhou assim e viu no 7º andar a chance de ouro dele, não digo que Deus vai te colocar numa situação que você vai arriscar a sua vida, não, mas entenda o mover de Deus. Se você quer algo de Deus, entenda o mover de Deus. Não adianta entender o mover de outra coisa. O mover de Deus é diferente. Um toque pode trazer você para o meio, meu irmão. Um toque de Deus, que às vezes você quer de Deus, mas quer entender o mover do homem. Quer entender o mover da hora. A hora agora, todo mundo fala em política, então você quer entender questão política. Larga isso, você precisa de Deus. Então entenda o mover de Deus. Pastor, não consegui entender, mas eu sei que ele moveu. Já foi chamado para o meio, meu irmão. Pode começar a pisar forte, pode levantar o rosto e falar: humilhação nunca mais, Deus está comigo, o Senhor marcha na minha frente, agora eu tenho vitória. É claro que aquele homem com a mão levantada, meia trêmula, cheia com lepra, ali com ar de condenação visual em cima dele, de todos, ele foi chamado para o meio. E Jesus falou: então, está escrito com todas as palavras, e Jesus fez uma coisa: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, dar a vida ou matar? Pergunta para todos primeiro. Não houve uma palavra, e olhando para todos em redor, disse para o homem: estimpinha na presença de todos, e todos ficaram com furor, ao invés de glorificar a Deus, como foi no filho da viúva de Naim, que a Bíblia é clara em dizer, em Lucas também, que o temor se apoderou de todos, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta veio ou manifestou, ou levantou em nosso meio, Deus visitou o povo. Não, eles começam a sentir furor, nessa conseguiu sair, mas na próxima nós pegamos. Pega nunca, meu irmão. Jesus, ele só foi para a cruz porque ele se entregou, ninguém teve o poder. A melhor guarda de Herodes, aqueles que batem de pau, chegou para prender ele e falou: esse nós prendemos. Quando ele chegou no meio do grupo, falou: quem é Jesus? Ele falou: sou eu. Eles caíram. E levantou e se arrumou e se armou de novo. E quem é Jesus? Ele falou: sou eu. Cada vez que você caía de poder mesmo, e no chão sem ter força. Aí não teve como prender. Mas no dia que Jesus nasceu por mim, você. Assim, a glória de força. Não. Jesus falou: olha, chega de brincadeira com vocês. Vocês não vão me prender. Não conseguiu contar ensinamento, não conseguiu eu andando na rua, não conseguiu no Monte das Oliveiras. É bom para o inimigo que dizia: eu vou pegar. Pega nunca. Então, meu irmão, Deus está com Deus. Quando eu falar aqui, eu posso entender muitas vezes. Nós precisamos ser críticos. Não. O crítico precisa dele, mas não precisamos ser críticos. Mas podemos ser observador um pouquinho, porque às vezes o inimigo está entrando e você não está percebendo. Não tenho nada contra, posso usar aqui a questão da propaganda, nós sabemos disso. Desce não, que levanta da terra, né? Como está escrito em Apocalipse, os 3 espíritos. E esses 3 espíritos causam muitas doenças em órgãos vitais. Não adianta um prefeito, um governador, um presidente querer colar um adesivo em cima de uma placa. Não adianta. E falar: não, o dia 31 agora é dia dos evangélicos, é dia da Bíblia, é dia da igreja. Irmão, isso é um adesivo pregado em cima de uma placa. Não resolve. Na ordem espiritual, há milhares de anos, eles já saem nessa data e não vai deixar de sair, porque nós sabemos que o 31 é dia agora do evangelho. É o que tem uma placa. Nós olhamos para nós, tem umas partes que estão lá fora que cultua isso. Não vai adiantar nada, 1 ou 2 ou 3 colocar ali, é dia disso. Porque no dia 31, nós sabemos que as bruxas ou os bruxos saem realmente na vida noturna, até dia de todos os santos. Irmão, se um santo tem, pastor Narciso, que eu falei, qualquer história ajuda, pode levar ajuda. É verdade? Você conhece essa frase? É dita por padres. Para descer, todo santo ajuda. Você já ouviu isso? Quanto mais santo, então mais rápido você desce. Agora, para subir é só Jesus, não tem nenhum que faz subir. Nem ficar subiu, não, você desce. Porque a prática é essa. E no próximo dia, dia dos mortos, finados.
Então, os 3 espíritos que sobem nesta época vêm perturbar e trazer doença sobre a terra. Então, nós que somos servos, temos que observar.